E aí, galera de cowboy, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que sim, hein? Bora lá. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção aqui, porque depois vocês farão uma atividade. E se vocês não assistirem o vídeo todo, vocês não saberão responder a atividade proposta, ok? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre iconicidade linguística, certo? Esse tópico, ele se encontra lá no capítulo 8 do material de vocês. E hoje a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto. É interessante, antes de mais nada, vocês prestarem bastante atenção nesses dois palavrões aí e pensar no que eles remetem a vocês. Quando a gente fala iconicidade, quando a gente fala linguística, o que é que vem em mente, o que é que se passa na mente de vocês? Uma coisa para vocês pensarem, né? Fica aí a reflexão. Bom, antes de mais nada, vamos falar sobre o que é essas duas palavrinhas aí juntas. Afinal de contas, o que é iconicidade linguística? Bom, iconicidade linguística nada mais nada menos é do que o processo de quê? De associação entre imagem e conteúdo para as nossas construções, né, de mensagens, ou seja, ícone e signos linguísticos. Quando a gente fala em iconicidade linguística, a gente está falando dessa associação entre ícones e signos linguísticos para fazer nossas construções, certo? Para fazer as construções das mensagens. Então, a gente fala também que a gente trata em iconicidade linguística a forma da palavra e sua funcionalidade, ok? Bem tranquilinho aqui, né? Quando a gente vai falar em signo linguístico, a gente precisa lembrar de um cara chamado Saussure. Eu acho que a Pro Rita já falou com vocês, já trabalhou, né, com ele, já falou um pouco dele para vocês. E por que a gente vem falando desse cara em iconicidade linguística, Pro? Por quê? Porque Saussure, em seu curso de Linguística Geral, ele definiu, né, dois aspectos importantes para a linguística, quando a gente está falando em linguística. Quais são essas definições? Significante e significado. Ou seja, a forma escrita ou falada e o conceito daquilo que se entende quando a gente usa uma palavra específica, certo? Então, essa dicotomia, significante e significado, né, que a gente vai utilizar aqui na perspectiva de Saussure, ela é bastante interessante para a nossa compreensão acerca da linguística ou signo linguístico, certo? Dito de outro modo, a gente tem aqui algumas definições para esses dois carinhas aí. Significante quer dizer o quê? A representação gráfica ou sonora, certo? E o significado é o quê? O conceito. Significante é a forma escrita ou verbalizada do signo, ok? Beleza. E significado é o quê? É o conceito, aquilo que vem em mente ou aquilo que a gente entende quando a gente usa uma determinada palavra. Vale destacar também aqui que signo linguístico, ele é arbitrário. Como assim, Pro? Ele é arbitrário? Ele é arbitrário porque o signo linguístico é escolhido sem nenhum motivo, certo? Ele é escolhido sem nenhum motivo. Como assim? Por exemplo, se a gente pensar na palavra casa, C mais A mais S mais A. Essa palavra, ela nada tem a ver com o tipo, com o material ou a função daquele objeto que a gente designa como casa, house ou maison, certo? A gente tem que pensar, quando a gente está falando em signo linguístico, que existe, na verdade, uma relação de convencionalidade. Oxe, pirou, mulher? Não. Por que existe uma relação de convencionalidade? Porque a comunidade, né, dos usuários de uma determinada língua, né, faz o quê? Convenciona que certa palavra é utilizada para designar uma instância específica. Então, quando a gente
falar em signo linguístico, a gente precisa pensar que signo linguístico é arbitrário e tem uma relação convencionada, certo? Vamos para o próximo slide. Aqui eu trouxe um exemplo, certo? Sobre significante e significado, certo? Por que eu trouxe esses exemplos? Porque no capítulo 8, a gente vai trabalhar justamente essa relação de signos visuais e os sentidos, certo? Esses sentidos evocados dentro de um texto, ok? E aí a gente vai ver também conceitos como de signo linguístico e de ícone, ok? Então aqui eu trouxe o exemplo, né, dessa palavrinha aí, M mais E mais S mais A, que forma mesa. E ele é o significante aí. Por quê? Porque é a sequência de sons que se combinam para formar a palavra mesa. Significado é o conteúdo intelectual da palavra, o que ela quer dizer, o que vem à mente quando a gente visualiza essa palavrinha aí, ok? Ao falar de ícone, é interessante a gente falar, por exemplo, nas reformulações que, por exemplo, as provas de vestibulares, elas tiveram ao longo dos anos. Por exemplo, lá nos anos 2000, normalmente eles utilizavam muitos textos, né, na íntegra, por exemplo, contos enormes, trechos de romance, textos com mais de 180 palavras, enfim. E hoje a gente já observa que eles utilizam muitas palavras e muitos assuntos através da não verbalização. E aí eu trouxe aqui um exemplo por exemplo, né, ícone, que é o quê? A gente trabalha o quê quando a gente fala em ícone? A semelhança visual com o objeto representado. E aí eu trouxe exemplo, né, fotografia, desenho, representações figuradas, estátuas, filmes e etc. Aqui também tem outro exemplo, que inclusive tem no livro de vocês, que é a relação entre a imagem e o texto. Isso aqui foi retirado da União Internacional WWF, cujo título é Dê a Mão à Vida Selvagem, e o autor literalmente utilizou as mãos para fazer essa representação. E aí a gente tem a associação do que a gente está visualizando aqui com o título do texto, ok? Bem bacana, inclusive. A gente também tem outro exemplo aqui, ok? E aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Tem outro mais adiante, de textos poéticos que acabam se construindo através das imagens, certo? Então, o autor aqui, ao fazer a poesia, ele transformou o símbolo, né, que é o signo linguístico, em um ícone, que é o quê? A visualidade das palavras dispostas através do papel, né, nessa representação aí. Então, o título do tema do poema é Xícara, e se você observar, o formato do poema tem, né, o modelinho de uma xícara. Texto de natureza poética, aqui constrói imagem, aqui também é outro texto bem bacana, né? Estou cego, e aí ele utilizou a representação dos óculos. E basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês sobre iconicidade linguística, certo? Agora eu vou deixar uma atividadezinha sobre o assunto. Se vocês tiverem dúvidas em relação a alguma coisa, podem me procurar. Desculpem a gagueira, porque esse negócio de estar gravando assim é tudo muito novo. Mas espero que vocês tenham entendido o que eu visei passar, né, para vocês. E é isso, galera. Beijos e queijos e até mais.